Aqui quem está falando é o Ramon, eu sou aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade do Estado do Amazonas. A disciplina é o estágio supervisionado 2. Essa disciplina ela é ministrada e orientada pela professora Rosilene da Silva e a minha professora Campo, a professora da escola Solon de Lucena, é a professora Nayara Vasconcelos. Essa videoaula que eu estou gravando nesse momento, ela faz parte do processo avaliativo da disciplina, né, para obtenção de notas, e essa videoaula ela vai ocorrer de modo assíncrono, né? Eu estou gravando essa videoaula e eu vou apresentar na forma de exposição, né? Uma aula expositiva através dos slides na modalidade de videoaula, tá bom? E essa videoaula ela tem como tema a introdução ao estudo das células, né? Então, basicamente, nessa videoaula, então a gente vai fazer comparações, né, quanto aos tipos de célula, quanto à sua complexidade de organização e também fazer comparações entre células animais, células vegetais. Então, o tema, né, central da nossa aula aqui é célula. Beleza? Então, vamos lá? Então, pessoal, quero que você, nesse primeiro momento, olhe para esta imagem. Né, pega alguns pontos aqui. Tá? O que a gente percebe, né, quando a gente olha para essa imagem? Essa imagem está representando a biodiversidade. Né? A gente tem aqui uma biodiversidade muito grande. Você sabe que o ambiente ele é muito biodiverso. Né? Existem seres adaptados para os diversos tipos de ambiente, para o ambiente aquático, terrestre, adaptados ao voo, seres que são macroscópicos, seres que são microscópicos, seres invisíveis, né, seres muito grandes. Então, perceba que a gente tem uma biodiversidade muito grande, tá? Esses seres, pessoal, eles são organizados em grupos, tá? Esses grupos, eles são considerados reinos, tá? Por que a gente organiza os seres em reinos? Porque a gente organiza, agrupa seres que têm características comuns, legal? Então, quais são os reinos que a gente tem nessa biodiversidade gigante? Ó, pessoal, a gente tem um reino que a gente vai chamar de reino Monera. Quem é que está dentro desse reino Monera? Dentro do reino Monera a gente vai encontrar as bactérias. Tá bom? São as bactérias. São seres muito pequenos, muitas vezes causadores de doença, mas muito importantes também para a humanidade. Legal? Além do grupo das bactérias, a gente tem aqui o grupo dos protistas, né? Perceba que o grupo dos protistas, ele é formado pelos protozoários, mas além dos protozoários a gente também vai encontrar as algas, tá? Protozoário e alga pertencem ao reino protista. Tudo bem? Que também tem uma sua importância, já que as algas elas são, né, os principais seres que fazem fotossíntese, liberando oxigênio para a atmosfera. Os protozoários eles são importantes, pois eles causam doenças, então eles têm essa importância na área médica. Aí nós temos o grupo dos fungos, né, que pertence ao reino fungi. O reino fungi, ele reúne os fungos, né? Então a gente tem fungos que são microscópicos e fungos que são macroscópicos. É o caso, por exemplo, do cogumelo. Você já deve ter comido um cogumelo, né? Um champignon, por exemplo, é do grupo do reino fungi. Aí nós temos o reino vegetal que vai abrigar todas as plantas, todos os vegetais, né? São seres que também são fotossintetizantes e também tem do mais complexo, né, do mais simples para o mais complexo, tudo bem? Lembra das briófitas, das pteridófitas, das angiospermas. E por último nós temos o reino animal, né? O reino animal que também é muito biodiverso, ele é organizado em seres invertebrados, né? Nós temos aqui também os seres vertebrados, né, na qual a gente se inclui, tá? Nós somos mamíferos vertebrados pertencentes ao filo cordado. Legal, né, gente? Então, o que tem em comum todos esses seres aqui, pessoal? O que eles vão ter em comum? Todos esses seres eles são dotados de uma unidade básica fundamental. Qual é essa unidade básica fundamental? É a célula, tudo bem? Acontece que todos esses seres aqui, eles são considerados seres vivos. Por que eles são considerados seres vivos? Porque eles têm, para ser considerados seres vivos, eles têm que obedecer a certos critérios. Quais são esses critérios? O primeiro critério, pessoal, eles têm que ser feitos de célula, tá bom? Eles têm que ser feitos de célula. Tá? Segundo critério é que essa célula ela tem um metabolismo próprio. Tá? Então, ou seja, elas funcionam, elas têm uma fisiologia, elas trocam substâncias com o meio, elas transformam substâncias também. Legal? A célula é um sistema fechado. Além disso, esses seres eles têm em comum o quê? Eles são capazes de se reproduzir. A cada reprodução a gente gera uma nova geração, né? E essa geração ela está levemente diferente daquela geração anterior, tá? Então por isso que os seres eles são capazes também de evoluir. Então pega esses critérios que são obedecidos por todos esses seres, a gente tem coisas em comum. Todos esses seres eles são seres vivos. Mas o que une todos esses seres aqui fundamentalmente
é que todos eles são feitos de célula, tudo bem? Agora, tem uma coisa interessante. O único grupo que não tem esse critério obedecido é o vírus. Perceba que o vírus ele não está em nenhum desses reinos. Por quê? Porque ele não tem um reino para o vírus. O vírus ele ainda é meio controverso, a gente não sabe se ele é vivo, se ele é não vivo, mas a gente sabe que ele é uma partícula biológica, beleza? Por que o vírus ele não obedece esse critério? Por que a gente não tem ainda uma ideia certa do que ele é, se ele é vivo ou não é vivo? Porque o vírus ele não é feito de célula, o vírus ele não tem metabolismo próprio, e o vírus, nesse caso, ele obedece o critério da reprodução e da evolução. Ele é capaz de evoluir e de se reproduzir uma vez dentro da célula. Mas ele não é feito de célula, mas ele depende da célula, né? Entende? Então, sempre, né, precisando da célula em algum aspecto. Legal? Então, todos esses seres eles têm em comum o fato deles serem formados de célula. Legal? Agora, a célula é uma coisa bem microscópica, né? O que é a célula? Como que ela foi descoberta, já que ela é tão pequena assim? Né? Primeiro, pessoal, vamos definir o que é célula. Ó, célula, ela é a menor unidade morfofisiológica dos seres, tá? Ou seja, a menor unidade básica fundamental, estrutural e funcional dos seres. Acontece que as células elas funcionam, elas têm uma fisiologia e elas é que vão formar as estruturas básicas, né, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas. Tá? Então, a célula ela é estudada dentro da citologia, e a citologia é o campo, né, da biologia mais básico, né, que é a base, inclusive, para outros campos, como a histologia, a fisiologia, tá bom? Então é muito importante que você já fique, familiarizado com as células, né, já que ela é a base de tudo. Legal? E como que ela foi descoberta sendo tão pequenininha, né? Gente, uma célula ela mede cerca de micrômetros, tá? Ela mede, né? Ela é muito pequena. E quem que contribuiu para a descoberta das células? Pessoal, olha, a gente tem alguns nomes. O primeiro que eu destaco para vocês é esse aqui, tá? É o Anthony von Leeuwenhoek. Quem foi o Anthony von Leeuwenhoek? Ele foi um holandês, né? Ele trabalhava com lentes, viveu no século XVII, meados de 1600. Ele foi um inventor do microscópio mais simples que existe, que é o microscópio óptico, mas ele é um microscópio à base de apenas uma lente, tá bom? Ele é bem simples, ele é olhado bem assim, inclusive, né? Como se fosse uma pequena lupa, tá? Então, o Anthony von Leeuwenhoek, ele foi muito importante, por exemplo, no processo da queda da biogênese. Né? Ele que descobriu que existem seres microscópicos, né? Bactérias, né? Esporos de seres, né? Ele que foi o primeiro a visualizar, né? Células do sangue, né? Espermatozoides. Então ele que descobriu o mundo microscópico. Então ele foi muito importante, né? Para a ideia da teoria celular. Beleza? Mas ele foi o inventor de um microscópio muito simples, tá? Um outro nome que surge aí é o Robert Hooke, né? O Robert Hooke que surge um pouquinho mais depois, mas no mesmo século, tá bom? O Robert Hooke ele já foi inventor de um microscópio mais potente, então ele, né, inspirado no microscópio do Anthony Leeuwenhoek, o Robert Hooke ele já fez um microscópio mais potente, com duas lentes, né, com uma potência maior de visualização. Tá? E, nesse caso, ele foi muito importante no processo, né, de formação da teoria celular, porque ele escreveu, né, inclusive, alguns documentos, tá bom? Registrando, inclusive, o que ele ia visualizando ali ao longo do tempo. Legal? E ele que veio com o conceito inicial de célula. Tá? O que ele observou? Ele observou, por exemplo, estruturas, né, de um tecido de cortiça, né, um pedaço de madeira fina, e ele começou a analisar no seu microscópio. E o que ele percebeu? Ele percebeu padrões, né, nesse tecido, né, biológico, padrões, né, que se assemelhavam a pequenas células. É claro que hoje a gente sabe que ele viu células de planta, né? Então as células de planta elas têm parede celular. A parede celular ela fica ali intacta, né? E o conteúdo dela acabou desaparecendo, né? Já que é a célula morta. Então o que a gente percebe? Que esse padrão aqui, ó, de espacinhos, né, dentro da parede celular, parecem pequenas células, né? Células. Então ele acabou chamando essas estruturas biológicas simples de célula. Célula é diminutivo de cela, pequena célula. Legal, né? E aí, pessoal? Agora que a gente já conhece que a unidade básica de todo ser vivo é a célula, todo ser vivo ele vai ser feito de célula, a gente pode, né, mais tarde a gente descobriu, né, que a célula ela pode ser classificada, né, em
quanto à sua complexidade, né? Nós temos dois grupos de células. Nós temos as células que são consideradas células procariontes, tá bom? E nós temos aquela célula que a gente vai chamar de célula eucarionte. Qual que é a diferença de uma para outra? Bem, ó, a célula procarionte, perceba que ela tem esse nome por quê? Porque pró significa o quê? Algo que veio antes, pró, pré, primitivo, né? E carion, né, vem do núcleo, né? Carioteca, por exemplo, é uma estrutura que está presente no núcleo. Então a célula procarionte é aquela célula mais primitiva, é aquela célula que veio antes do núcleo. Já a célula eucarionte, ela tem esse nome, já que eucarionte significa o quê? Núcleo, né? Carion significa núcleo, então a célula eucarionte significa que é uma célula com núcleo verdadeiro. Eu significa verdadeiro. Então a célula eucarionte é aquela célula que compartimentaliza o material genético. A célula procarionte, não. O material genético ele fica disperso no citoplasma. Beleza? Quem é que é dotado de célula procarionte? Pessoal, a gente destaca as bactérias, tá bom? As bactérias são seres, né, do reino Monera, e o reino Monera ele tem uma característica geral. São seres que possuem células procariontes. Tá? Então, se a gente for fazer uma pequena comparação entre uma célula de uma bactéria e uma célula eucarionte, a gente pode observar algumas diferenças. Eu quero que você anote pelo menos duas delas. A primeira, a diferença é quanto à complexidade, né? Notavelmente a gente percebe que a célula procarionte ela é mais simples e a célula eucarionte ela é mais complexa, tá? Complexa em relação ao que? A organização, né? Os sistemas membranosos. Perceba que a célula eucariótica ela é cheia de sistemas membranosos. Olha aqui, ó. Isso tudo aqui são sistemas de membranas, né? O próprio núcleo ele é envolvido por uma membrana e essa membrana ela surge ali a partir da membrana externa de membrana plasmática. Tá? Então essa complexidade já é marcante. Segunda característica, pessoal, a presença do núcleo. Tá? Então a célula eucarionte ela é assim chamada porque ela possui um núcleo verdadeiro envolvido por uma carioteca e o material genético ele fica abrigado no interior do núcleo. Enquanto a célula procarionte é uma célula que não tem núcleo, ou seja, o material genético ele não é compartimentalizado e ele fica disperso no citoplasma. Uma outra característica que vai diferenciar uma célula eucarionte da procarionte é o tamanho, tá? A célula eucarionte ela é bem maior do que uma célula procarionte. Para você ter uma ideia, uma bactéria como essa daqui, no nosso exemplo, que é uma E. coli, ela mede cerca de 2 micrômetros. Enquanto uma célula sei lá, uma hemácia, por exemplo, ela mede ali um pouco mais de 10 micrômetros. Então a gente já tem uma diferença do tamanho. Beleza? Então, tamanho, tá bom? Complexidade, sistemas membranosos. Perceba que esses sistemas membranosos na célula eucarionte ele pode também formar organelas, né? Perceba que a gente tem aqui algumas organelas e a gente vai chamar de organelas citoplasmáticas. São como se fossem órgãos pequenos da célula. E assim como você, os órgãos eles funcionam para te manter vivo. Tá? Então a célula também tem órgãos, organelas, que mantém ela viva também, cada um com uma função específica. Beleza? Então, pessoal, outra coisa importante, né, que você deve observar é que a gente também pode considerar, né, um outro tipo de classificação quanto à organização dos seres. E nesse caso, a gente vai considerar o número de células que formam aquele ser. Então, sendo assim, a gente pode observar que temos grupos de seres que são considerados seres unicelulares e nós temos aqueles seres que a gente vai chamar de seres pluricelulares. O nome ele já está indicando, né? O ser unicelular ele é assim chamado porque ele é formado de uma única célula, tá? Então, uma célula que vai fazer tudo, que vai respirar, que vai digerir, que vai trocar gás, que vai se reproduzir, que vai metabolizar. É uma célula para fazer tudo, tá? Quem é que é unicelular, pessoal? Olha, protozoários aqui, eles podem ser unicelulares, os fungos, eles também podem ser seres unicelulares e as bactérias também são seres unicelulares. Beleza? Já também temos seres que são dotados de muitas células, já que são pluricelulares. Pluri significa muitos, né? Então são seres que são dotados de muitas células. Pega exemplo a nós, né? Por exemplo, nós animais somos dotados de trilhões de células, tá bom? Então nós somos seres mamíferos e dotados de muitas células, então nós somos seres pluricelulares. Né? Os animais, de modo geral, assim como também as plantas, tá? Então plantas e animais são seres pluricelulares obrigatoriamente. Tudo bem? Legal, né, gente? Então se a gente observar, por exemplo, aqui novamente a imagem do começo,
quanto à biodiversidade, o que a gente vai perceber? Que a gente tem seres, né, mais simples, por exemplo, a gente viu aqui que nós temos o reino Monera, tá? E o que tem de comum no reino Monera? Pessoal, todos no reino Monera são dotados de célula procarionte. Legal? As bactérias, elas podem ser também o quê? Unicelulares, tá? Unicelulares. Então, bactérias são procariontes e unicelulares. O reino protista, pessoal, que já abriga protozoários e algas, a gente já pode ter seres aqui que são eucariontes, tá bom? No reino protista, a gente tem as algas que são unicelulares, que são aquelas algas fotossintetizantes, as algas que ficam nos oceanos, nos rios, fazendo fotossíntese, constitui o fitoplâncton marinho, e nós também temos aquelas algas que são consideradas pluricelulares, que são as algas macrófitas. Tá? Imagina aquela alga que fica no fundo dos oceanos, imagina você tomar um banho de mar, por exemplo, aquela folha, né, que lembra uma planta em cima de você. Na verdade, aquilo é uma alga macroscópica. Tá bom? E protozoários, eles são unicelulares sempre. Legal? Perceba que nós temos aqui o reino fungi, tá? E no reino fungi, o que a gente já vai ter? A gente já vai ter aqui seres que são eucariontes, tá bom? Perceba que o único ser procarionte são as bactérias. E os fungos, eles são unicelulares, ou eles podem ser também do tipo pluricelulares. Exemplo de fungo unicelular, a levedura. Fungos leveduriformes, aquele que forma o fermento da bebida alcoólica, o fermento do bolo, do pão, é um fungo unicelular. Agora, fungos pluricelulares, a gente pode observar que o próprio cogumelo, né? Você já deve ter comido o cogumelo. O cogumelo, ele pode aparecer como orelha de pau, né, nos troncos, tá? O bolor do pão, da fruta, são fungos pluricelulares, certo? Aí nós temos o reino plant, tá? O reino plant, que é o reino dos vegetais. O reino plant, pessoal, todos os seres, eles serão eucariontes e obrigatoriamente eles serão pluricelulares, assim como nós animais, né, que também somos seres eucariontes e também nós somos seres pluricelulares. Perceba que muitos seres são unicelulares, né, então eles só são dotados de células, tá? Mas perceba que alguns seres, eles evoluem quanto à sua organização, né? Ou seja, seres que são capazes de formar tecidos. O que é um tecido? É um conjunto de células, tá? Por exemplo, animais e plantas têm tecidos verdadeiros. Nem todo ser que é pluricelular vai ter tecido verdadeiro. Então, todo ser que tem tecido é pluricelular, mas nem todo ser pluricelular forma tecido. Fica a dica, tá? Além dos tecidos, tem seres que formam órgãos, né? Já que órgãos é formado por tecidos. E depois, órgãos em seu conjunto formam os sistemas, constituindo um organismo vivo. Legal, né? Agora você já está sabendo, né, a característica da célula procarionte, eucarionte, e saber relacionar esses seres, né, e quanto à sua complexidade e número de células. Aí, sabendo disso, a gente tem diversos reinos. Né? Reino Monera, reino protista, reino fungi, né, reino animal e reino plant. Legal, né? Para a gente finalizar, né, a nossa aula, pessoal, a gente vai fazer aqui uma pequena comparação entre uma célula animal e uma célula vegetal. Nota que a célula animal e a célula vegetal são seres, né, são células eucariontes. Então todas essas células, elas vão ter as mesmas estruturas básicas, né, como o núcleo, tá? Um núcleo que é envolvido por uma carioteca, um núcleo que vai ter um nucleolo no seu interior, legal? Todas essas células terão membrana plasmática e todas essas células terão um citoplasma. Então isso é o pacote fundamental de toda a célula eucariótica. Membrana, citoplasma e núcleo. Beleza? Perceba, pessoal, que algumas organelas, né, sistemas membranosos, são comuns das duas células. É o caso do complexo do retículo endoplasmático rugoso, tá? O retículo endoplasmático liso, o citoesqueleto, tá? Aí nós temos aqui o complexo de Golgi, aí nós temos as mitocôndrias, peroxissomos e ribossomos, tá bom? Perceba que a célula vegetal, ela vai ter algumas estruturas, tá, que são únicas dela. Quais são? Como, por exemplo, aqui o vacúolo central. O vacúolo central é uma estrutura que tem a função de armazenar substâncias, água, toxinas e outros compostos na célula vegetal. O vacúolo, ele é único dela. A célula animal não tem um vacúolo, tá? Perceba que ela não tem um vacúolo. Nós temos lisossomos, tá? Que tem a função de digerir as substâncias, coisa que pode ser reduzido ou
o vacúolo ele pode exercer essa função na célula vegetal. Tudo bem? Uma outra coisa importante que a célula vegetal tem, a célula animal não tem, é a presença de cloroplastos. Cloroplastos são organelas envolvidas na fotossíntese, coisa que célula animal não faz. Célula animal respira, por isso que ele possui mitocôndrias. E a célula vegetal, além da fotossíntese, ela também é capaz de fazer respiração celular, por isso que ela também vai possuir mitocôndrias na sua célula. Tudo bem? Além disso, a célula vegetal ela possui externamente a membrana plasmática uma parede celular. Uma parede celular feita de celulose, coisa que a célula animal ela não vai possuir. Então a célula animal ela possui centríolos que formam, né, proteínas de sustentação, né, juntamente com o citoesqueleto, coisa que, por exemplo, a célula vegetal não vai possuir. Tá? Células inferiores, né, de planta, por exemplo, de vegetais inferiores, ainda possuem centríolos, mas células de plantas superiores não vão possuir os centríolos. Legal, né, gente? Então fizemos aqui uma pequena comparação entre uma célula animal e uma célula vegetal, e aqui no finalzinho da nossa aula eu quero deixar uma atividade para você. Eu quero que você desenhe uma célula, né, uma célula animal, uma célula vegetal. Eu quero que você localize as principais estruturas e dê as respectivas funções de cada uma dessas estruturas e de cada uma dessas células, beleza? Faça isso num caderninho, numa folha à parte, cole no seu material e apresente para a gente na próxima aula. Tudo bem? Sendo assim, eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.